diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Amém, gente? Tudo já está preparado. Essas palavras aqui foram proferidas, foram ditas por Jesus no momento que Jesus, ele olhava e ele via a luta, a briga dos homens, das pessoas, para sentarem-se em lugares de destaque aonde eles estavam, tentando encontrar ali os primeiros lugares. E ele falou assim: olha, é melhor que vocês não comecem, vocês não procurem os primeiros lugares, porque de repente você procura um lugar de destaque, você procura um lugar para você aparecer mais, você está se esforçando aí para estar nessa posição, mas pode ser que venha alguém mais importante que você e o dono da festa fale para você assim: olha, dá licença aqui porque esse lugar aqui é para outro. E aí você vai ser envergonhado na frente de todo mundo. É melhor que você sente lá atrás e seja convidado a vir para frente, porque isso aí vai ser honra para você diante de todo mundo que estiver ali. E aí esse homem aí, ele falou isso aí: olha, então, bem-aventurado, muito feliz, muito abençoado é aquele que comer pão no reino dos céus, porque esse daí será convidado por Deus, esse daí será levado por Deus. E aí Jesus falou: é verdade. Teve um homem muito rico, que ele mandou preparar uma grande ceia, e tinha de tudo, ele mandou servir de tudo. E ele convidou pessoas, ele selecionou pessoas, ele quis pessoas especiais para estar com ele, para dar o de melhor para aquelas pessoas, para que elas tivessem o melhor em cima da mesa delas, para que se alimentassem daquilo que realmente era bom. Mas aí no meio disso tudo, ou na hora de servir tudo isso, ele mandou o servo dele sair pelas ruas, né? Ir até a casa desses convidados e dizer: olha, além de ter convidado vocês, além de ter feito tudo para vocês, além de oferecer gratuitamente para vocês o melhor, ele ainda me mandou vir aqui, bater na porta de vocês e dizer: está pronto, está na mesa, venham comer, venham ceiar. E aí no versículo 18 diz assim: não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, ou a desculpar-se, a desviar-se, a dar uma desculpa. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, por excluído, por retirado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado, excluído. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sabe o que isso aí quer dizer, gente? Alguns de vocês que estão acostumados já há muito tempo a ouvir aí sobre o valor da oferta e como deve ser feita uma oferta a Deus, você já deve ter escutado dizer assim: Deus não aceita o animal coxo, o animal cego, o animal aleijado. Já ouviu isso? Deus só aceita o quê? O animal com perfeição. Verdade, Senhor. Mas aqui, ó,
o dono da casa, ele privilegiou alguns, dando para eles o melhor, oferecendo gratuitamente o que era verdadeiro. Mas essas pessoas desprezaram isso. E aí elas começaram a dar desculpa: olha, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Nenhuma delas disse assim: eu não posso porque eu estou passando uma fome miserável, e se eu for lá eu vou comer demais. Nenhuma delas disse isso. Por quê? Porque quem tem fome deseja o quê? O que mais a pessoa quer? Comer, alimentar. E quanto melhor for o alimento, mais ela quer, mais ela deseja. É ou não é? Mas esse povo tinha o quê? Fartura. Tinha demais. Tinha muito. Olha só. Eu comprei um campo. Só quem compra campo é quem tem condição. Porque ninguém tira da mesa para comprar campo. Primeiro põe na mesa. E aí o que sobra junto para poder investir em outras coisas. Não é assim que funciona? O outro comprou uma junta de boi. Quem é que compra boi? Quem tem muito, quem pode. Porque se não puder, não compra. Vai comprar comida. O outro não podia porque casou. Estava desfrutando. Ele estava em momento de alegria. Então quer dizer, as desculpas das pessoas, elas vêm para se desviar daquilo que Deus tem preparado, o verdadeiro compromisso com Ele. Por quê? Ou quando? Quando há fartura. Se você voltar um pouquinho, eu tive o cuidado de marcar isso aqui, lá em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, só anota aí, depois você, com tempo na sua casa, se você achar que é interessante, aí chega lá e lê direitinho. Mas no livro de Amós, repete aí comigo, Amós, capítulo 8, versículo 11, glória a Deus. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amém, gente? Amém? Por que ele fala fome e sede? Porque fome e sede são duas necessidades extremamente importantes e essenciais para a existência do ser humano. Fome e sede. Se eu e você ficarmos sem comer, o que vai acontecer com a gente? Vamos o quê, gente? Morrer. E se a gente ficar sem beber água? Morre mais rápido ainda. Morre mais rápido ainda, porque a fome o sujeito ainda sustenta um pouco, o corpo dele aguenta um pouco, bem mais, um período maior. Mas a sede, você que sabe da situação da seca lá no Nordeste, por exemplo, você sabe, esses dias a gente estava assistindo a televisão, e o boi estava estirado lá, seco, morto. A terra chega a trincar, porque o solo está seco e nada brota. E aí o que acontece? Morre, não tem vida, está seco. E Deus ele fala isso, ó, que os povos, as nações, elas vão sentir fome e sede, não de pão, mas da palavra. Elas vão de um lado para o outro, e elas não vão encontrar o quê? A palavra. Mas Deus fala que virá o tempo, não é isso? Mas eu vou além, não além de Deus, porque essa palavra foi escrita há muito tempo, mas eu diria para você que vivemos o tempo da escassez, tanto da palavra como pão e como água para a nossa vida. Por quê? Porque se a gente parar para olhar, existe uma fartura muito grande daqui, da onde a gente está. Se você sair para qualquer direção aqui, se você for ver o caminho daqui até a sua casa, quantas igrejas não existem? Um monte. Se você ligar a rádio hoje, existe um monte de emissora que você vai ver lá, está pregando a palavra de Deus. Se você ligar a televisão, tem até uma sequência de canais aí que está lá pregando a palavra de Deus. Mas como essa palavra tem sido pregada? De que maneira? Porque a fartura. E aí as pessoas escolhem a abundância. Aí as pessoas desprezam. As pessoas escolhem, não, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente até conversava aqui mais cedo. Quando a gente está num momento de fartura, a gente escolhe o que a gente quer comer. Não,
Hoje eu quero comer frango, mas tem carne? Não, deixa para amanhã, hoje eu não estou com vontade de comer carne. Não, mas olha, tem isso, tem aquilo, não, eu quero comer isso outro aqui, ó. Quer dizer, a gente escolhe, tem um momento na vida que tem tanta coisa em cima da mesa. Você já participou daquela ceia de Natal, de Ano Novo, que a mesa tem de tudo, e a gente até para pensar, nossa, eu quero comer um pouco de cada, mas você não dá conta de comer, porque tem o quê? Tem muita coisa, tem muito. E às vezes tem até uma coisa que é mais gostosa do que outra, mas aí você decidiu experimentar aquele ali e fica para amanhã aquele outro. Por que fica para amanhã? Porque você sabe que tem tanto que vai sobrar para amanhã. Mas você também já se deparou com a situação de no dia seguinte ir com a boca cheia de água para comer aquele negócio gostoso e chegar lá aquilo está azedo, está estragado? Passou o tempo. Passou o momento de se alimentar daquilo. Assim é a palavra de Deus. Assim deveria ser o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro evangélico, o que se diz evangélico, o que se diz cristão, porque é aquele que crê em Deus. Hoje, a palavra está vindo de um jeito, ontem a palavra foi dada de outro, e amanhã será pior ainda. Como está sendo feito isso? Por que as pessoas não criam compromisso? Por que as pessoas não se apegam? Porque tem demais, as pessoas se adaptam àquilo e elas escolhem, elas falam, não, isso eu quero, aquilo eu não quero. Alguém um tempo atrás falou assim para mim, pastor, está tão ruim, estou tão triste, estou tão decepcionado, eu estou tão frustrado, eu não aguento mais, é tão ruim a sensação que eu tenho. Amém. Aí aquilo que estava na mesa estava ruim, mas no dia seguinte puseram um pedaço de pão um pouco menos velho. Aí a pessoa comeu e se fartou daquele pão, falou, que maravilha, pastor. Já não está mais tão ruim assim. Já não está mais tão ruim assim. Por quê? Porque as pessoas vão se adaptando. Elas vão aceitando. Elas vão aceitando por quê? Porque vem de encontro àquilo que elas querem. Aquilo que elas querem. Era mais importante ou era melhor para aquele rapaz que comprou o campo ir lá ver o campo do que participar da mesa que o dono da casa tinha preparado para oferecer para eles. Era melhor para ele, era mais satisfatório para ele. As pessoas, elas colocam na balança o que é mais importante para mim: a amizade com o mundo, o título que eu tenho, a posição que eu ocupo, o status que eu tenho, os amigos que eu vou agradar ou deixar de agradar. Então tudo isso é colocado na balança. E aí? Aí elas escolhem aquilo que é melhor para elas na concepção delas, mesmo que aquele alimento não seja tão bom assim. A gente tem visto, a gente acompanha por aí televisão e a gente vê, dizem que hambúrguer é um veneno, batata frita é um veneno, churrasco, picanha é um veneno, porque tem gordura. Mas a gente liga para isso, quando senta para comer essas coisas. Semana passada veio uma bênção de Deus aqui. E o que era aquilo? Era carne. Que bênção. Mas dizem que a verdura é mais saudável. Mas a gente lá quer saber do que é saudável. Eu quero satisfazer a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que me agrada nesse momento. Eu quero satisfazer. Por que o senhor está falando isso? Porque a gente ouve cada absurdo, cada besteira. A gente ouve cada coisa que só Deus. Só Deus. Ontem, fazendo a rádio, alguém disse assim, pastor, aliás não foi ontem não, foi essa semana, não sei se vocês ouviram. A mulher disse assim, eu sofro com dores há 34 anos. Eu sofro com dores há 34 anos. E eu faço parte de uma igreja. Ela não falou qual que era, também não importa. Mas ela recebeu a oração. E aí eu falei assim para ela, vem cá com a gente domingo à noite. Ela falou, pastor, é que o horário na igreja do senhor é o mesmo horário da minha, então eu não posso ir. Só que eu já estou lá há 20 e tantos anos e eu sou levita de não sei o que lá. Quer dizer, ela não vê o fruto, mas ela tem o quê? Posição. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Tem gente sofrendo lá fora
e diz assim: eu pertenço a essa religião, eu nasci nisso e vou morrer nisso, vai morrer e vai para o inferno. Por quê? Porque não toma uma decisão de aceitar Jesus Cristo e segui-lo, alimentar-se da mesa que Deus preparou para ela, o melhor. Deus preparou para mim e para você o melhor. E eu não estou falando só de igreja, não. Ah, então a sua igreja é melhor do que a igreja do outro? Não. Talvez ela seja até pior. Se você olhar, nem motivo para estar aqui você tem. Olha aí, ó. Que razão você teria para estar aqui? Para pensar. Qual o motivo para você estar aqui? O que te motivaria? Porque eu já estive num lugar com 3 ou 4 pessoas e já estive num lugar completamente entupido de gente, socado de gente. É lógico que aonde está socado de gente é muito melhor. É muito melhor para o ser humano, para a carne. Emociona, contagia. É ou não é verdade? Mas será que no lugar onde está entupido, a atenção à palavra de Deus é a mesma que você está tendo aqui agora, que você está dando? Ou será que a mente viaja para outras coisas? A gente assistia hoje a televisão e a gente via. A palavra estava sendo dada e o povo batendo papo, conversando, dando risada. Mas tem muita gente. Tem muita gente. Aí, sabe qual é o pensamento? Se esse não quer, aquele ali pode querer. E se ele não quiser, também é problema dele. Um dia um homem chamado Jotão, ele falou assim: as árvores do campo se reuniram e elas foram procurar para elas alguém que reinasse sobre elas, que dirigisse elas. Elas procuraram a oliveira, elas procuraram a videira, elas procuraram a figueira e nenhuma delas quis ajudar. Aí eles foram e procuraram o espinheiro. O espinheiro falou: fica aqui, se vocês quiserem, fica aqui debaixo da minha sombra. Que sombra tem um espinheiro? Nenhuma, mas se vocês quiserem, vão. E que o fogo consuma vocês. Quer dizer, se vocês quiserem estar comigo, fiquem. Se não quiserem. Só que Deus não é desse jeito. Deus não é assim, o homem vê assim. Eu me entristeço quando eu sinto que alguém despreza a palavra, quando alguém despreza a oportunidade. Hoje a mesa está farta, então eu posso escolher, mas no momento da dificuldade, da escassez, e quem aqui já passou fome sabe do que eu estou falando, a gente não escolhe o que comer, a gente come o que tem, o que tiver em cima da mesa. É ou não é? O que tiver a gente come. Poxa, e não mede esforço não, vem para dentro, não tem problema. É ou não é verdade? Mas quando a mesa está farta, quando preparam uma ceia grande e saem pelas ruas para chamar os convidados, pelo motivo, a razão deles estarem fartos. Farto do quê? Farto da posição que ocupam, do título que têm, farto do status que eles podem alcançar estando onde estão. O que prende as pessoas nisso? O que prende esses homens aqui? Não, eu comprei um campo, eu tenho que ver. Alguém compra campo sem ver o que comprou? Era desculpa. Talvez essa não seja a desculpa que você usa, que eu uso, que outras pessoas por aí usam. Mas existem muitas desculpas que podemos usar hoje, agora. Tem gente por aí comendo pipoca. Pipoca enche barriga? Enche. Pipoca enche barriga. Come um saco dela para você ver se não enche. Mas a pergunta é: sustenta? Dá força? Alguém caminha no deserto comendo pipoca? Lá fora está o deserto, lá fora está a luta, lá fora está a dificuldade. Você está aqui, eu estou aqui, estamos recebendo força de Deus, alimento. A fé é fortalecida pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso que está escrito? Então nós estamos recebendo de Deus força para continuar, para nos mantermos de pé, diante de tantas lutas e dificuldades. Porém, lá fora está o deserto. Quando você sair daqui, não pensa que vai ser um passe de mágica. Ah, hoje eu fui naquela igreja e amanhã tudo vai estar lindo e maravilhoso. Não. Você vai sair daqui, lá fora, vão ter as lutas, as dificuldades. E eu te digo isso de todo o coração e com sinceridade. Então o senhor está profetizando? Não, eu estou te falando da realidade. Porque nós daqui não somos mágicos. A gente não vive no país da maravilha, a gente vive na realidade. Pedro, quando desceu do barco e pôs o pé para fora,
ele sentiu o quê? Um vento bater. Quem que chamou Pedro? Jesus chamou Pedro. A palavra de Deus. Mas ele pisou ali na água, ele viu a ventania. O problema é que ele olhou para a ventania. Mas ele também foi o único que teve coragem de descer do barco. E quando a gente desce do barco, às vezes é um barco tão bonito, um barco tão grande. Às vezes é um barco que quem olha de fora assim fala, meu Deus, que maravilha. Mas quem está dentro sabe o nojo que é lá dentro. É o barco sujo. Aí você fala, não vou ficar dentro desse barco não, eu vou pular fora, que senão, se eu encostar num prego aqui, eu vou pegar um tétano, eu vou pular fora desse barco, você pula. Aí você sente a ventania, você sente o vendaval, você sente a força da onda, e a vontade é desistir. Mas toda vez que a gente começa a afundar e pensar em desistir, Jesus vem e estende a mão na nossa direção. Agora, onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos ouvidos? O que é o nosso alimento, a nossa força? A força está aqui, ó, na palavra de Deus. Quem se alimenta desse pão e dessa água, esse caminha no deserto. Agora, quem come pipoca, hoje está bem. Estou cheio. Dali a pouco, estou morrendo de fome, rapaz. Estou fraco, estou tremendo aqui. É desse jeito que acontece. Mas é assim, a vida é assim. A fartura, a grande ceia foi colocada para nós. Mas como tem muita coisa por aí, como tem muita quantidade por aí, as pessoas escolhem. Mas como tem sido essa quantidade? Qual a qualidade dessa quantidade? Quem está compreendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão entendendo mesmo? Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 4, diz que muitas pessoas, ou muitos, se recusariam, ou se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas. Sabe o que é fábulas? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Repete aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Depois você lê lá. O que são fábulas? Fábulas é a historinha da carochinha, é conto de fada. História que não existe. Ou seja, as pessoas iriam se recusar, como hoje já tem se recusado a verdade. Aquela que diz que se você não permanecer firme, você vai afundar. De que no mundo jaz o maligno e ele vai fazer de tudo para te derrubar, para te afastar do caminho de Deus. Que vai colocar todo tipo de obstáculo na tua frente, para que você caia, para que você desista. Mas se você permanecer firme em Deus, mesmo atravessando as dificuldades e os problemas, você vai permanecer, você vai ver vitória na sua vida. Se você não fizer isso, você não verá. As pessoas iriam recusar essa verdade e vão se entregar às fábulas. Que fábula? Olha, Deus manda te dizer que hoje é o dia da tua vitória, tudo vai dar certo. Vai dar certo se você permanecer firme. A mulher saiu daqui agora há pouco e disse que ontem ela foi não sei aonde, disse que o povo gritava, berrava, batia o pé com tanta força no chão, chegava, tremia. Isso aí é de Deus, não é de Deus? Quem sou eu para dizer se isso é de Deus ou não é? Mas Jesus deu um conselho para mim e para você. Veja a árvore, não pelas folhas, porque tem árvore que a folha é muito bonita. É ou não é? A folhagem brilha. Jesus mesmo foi até uma figueira uma vez e ele queria encontrar um fruto, um figo. E ele achou o quê? Folha. Folha. Jesus está visitando eu e você hoje. O que ele está encontrando aí? Agora você está recebendo, você está indo até a árvore. E você está com fome, você está precisando de alimento. O que você está encontrando? Nós conhecemos a árvore não pelas folhas, pelos frutos. Então analisa a vida dessa gente, analisa como estão essas pessoas. Veja o fruto na vida das pessoas. Você quer ver se a pessoa é de Deus ou não? Analisa o fruto da vida dela. Não é assim que Jesus ensinou? Você conhece a árvore como? Pelo fruto. Veja o fruto.
E aí você vai entender. Você tem se alimentado da boa comida, do pão da vida ou de pipoca? Como saber, pastor? Analise o fruto do que tem entrado no seu coração, na sua vida. O fato é que a mesa está diante de você. Você foi convidado, eu fui convidado. Muitos outros foram. Mas cada um dá a sua desculpa para não aproveitar disso aqui. Amém, gente? Tem uma passagem, Deus ele fala assim através do profeta: busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Esse enquanto quer dizer o que, gente? O que quer dizer esse enquanto? Esse enquanto quer dizer que é por um período, é por um tempo. Tem um tempo que Deus está ali. Esse enquanto quer dizer que há um tempo que Deus está próximo. Mas também vai ter um tempo que Ele não estará mais. Não estará mais. E para muita gente hoje, já estão vivendo esse tempo. Quando decidiram buscar, foi tarde demais. Quando decidiram invocar, já não encontraram mais. Não, mas a misericórdia de Deus dura para sempre, pastor. O senhor está errado. A misericórdia de Deus dura para sempre. Mas Deus não é misericordioso para sempre, é diferente. Jesus falou de uma parábola das 10 virgens. Quem conhece essa parábola? Ele disse assim: olha, 5 estavam preparadas e 5 não. O noivo chegou, entrou para dentro da festa e fechou a porta, trancou. As que estavam preparadas entraram com ele, essas permaneceram lá. E as que não estavam? Elas chegaram depois. Aí elas batiam na porta, elas batiam, abre, é a gente. Abre, a gente quer entrar. O que foi que o noivo falou? Está fechado, não tem mais o que ser feito. Há um tempo para mim, há um tempo para você, há um tempo para o mundo aí fora. E tem muita gente hoje que perdeu a oportunidade, perdeu o tempo. Sai aí, vá nos velórios ver. Vai por aí ver se perdeu ou não perdeu. Muita gente. Não todos, claro. Quem sou eu para dizer? Mas também tem muita gente que aproveitou a oportunidade e nesse momento está num lugar muito melhor do que a gente até. Mas Deus está colocando diante da gente a fartura daquilo que sustenta a gente. Quem consegue entender isso? A palavra que dá vida, o pão que permanece para sempre. Você e eu estamos recebendo isso. Eu creio de todo o meu coração. Então, analise o fruto e veja do que você tem se alimentado. Analisa e veja se você, como convidado de honra, não está desprezando aquilo que foi preparado para você, foi preparado para mim e para tantos outros aí. E veja se não são os coxos, os cegos, os rejeitados que estão recebendo. Por quê? Porque foi preparado para quem foi convidado, mas como desprezaram, então é dado para aquele que não mereceria. Mas só para que fique visto de que Deus dá para quem Ele bem entende, as pessoas acabam por receber. Quem consegue entender isso?